acreditava em mim. Uma pessoa olhou para mim e disse: eu vou com você, eu acredito em você. E eu tenho certeza que você aí tem uma liderança que acredita em você. Tem uma liderança que se coloca na brecha por você, que pega na sua mão e diz assim: eu vou com você até você chegar no propósito de Deus. E esse é o nosso segundo pilar, que é amar pessoas. O terceiro pilar, poderoso, ser uma igreja da palavra. Irmãos, sem palavra nós não vamos a lugar nenhum. Sem estarmos firmados na palavra, qualquer vento de doutrina, qualquer ensino falso vai nos levar. E nós precisamos muito mais estar firmados sobre a palavra de Deus. Nós temos também o quarto pilar, que foi uma igreja do poder, irmãos. Nós somos sim uma igreja do poder. Quem aqui é a igreja do poder? A igreja que manifesta o Espírito Santo, a igreja que manifesta os dons, a igreja que manifesta a cura, libertação, salvação, cura da alma. Nós somos essa igreja. Você é essa igreja. Você faz parte desse povo. Diga amém por isso. Senhor do mundo, uma igreja que vive os propósitos de Deus. Olha a chuva, chuva é bênção, irmão, é sinal de que o Senhor está presente nesse lugar. E eu não sei você, mas eu sinto o Espírito Santo sobre esse lugar. Eu sinto o favor e o amor de Deus sobre cada um de nós. O nosso sexto pilar, que é ser uma igreja da liberdade, uma igreja livre para dizer não ao pecado, uma igreja livre para viver os propósitos de Deus. E nós vamos hoje ministrar sobre esse último pilar, que é ser uma igreja da revelação. E você vai abrindo aí sua Bíblia em Efésios 1:17, que é o nosso texto base. Vamos ler juntos nessa noite. Eu quero agradecer aos nossos pastores por ter confiado a nós, a mim. Trago um abraço do meu marido também, pastor Eliabe. Queria estar aqui, mas precisou ficar lá na igreja. Efésios 1:17. Diz assim, eita, aqui tem um negocinho, né, que a pessoa lê. Diz assim a palavra do Senhor: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Feche seus olhos, vamos orar um pouco mais. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, Senhor, nós queremos te apresentar esse momento. Senhor, nós queremos dizer que nós sentimos a Tua doce presença, a brisa, Senhor, da Tua voz sobre esse lugar. Jesus, assim como essa chuva cai na terra, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha se mover no meio de nós, nos ativando, Senhor, trazendo a revelação necessária para as nossas vidas, para que possamos caminhar de fé em fé, de glória em glória, a cada dia, convictos de quem nós somos em Ti. Senhor, nós queremos nessa noite repreender desse lugar todo espírito contrário à Tua palavra. Jesus, toda a distração, Senhor, tudo aquilo, todo espírito roubador da palavra de Deus. Papai querido, eu quero te pedir nessa noite anjos ministradores, Senhor, a ministrar sobre os nossos corações. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que é nosso e nos enche, Senhor, daquilo que é Teu, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz amém. E você vai se sentar dando glória a Deus, amém? Porque nós somos a igreja do poder, somos pentecostais, aleluia. Então, irmão, ministra comigo, por favor. É você aí entendendo o recado de Deus, dando glória a Deus e dizendo amém, porque assim o inferno ouve que você está entendendo o recado de Deus e que você vai caminhar nessa palavra. Diga amém por isso. Vamos ministrar juntos nessa noite. Então, irmãos, esse texto ele é muito propício. Nós precisamos realmente nos apropriar de toda a palavra revelada.
Nós precisamos nos apropriar de toda profecia que seja coerente à verdade que é a palavra de Deus. Você crê, você aprendeu que a palavra de Deus é o nosso terceiro pilar, é aquilo que nós caminhamos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a nossa base em todas as coisas. E ser uma igreja da revelação divina, ela é muito mais do que doutrina, ela é muito mais do que dogmas humanos. É uma igreja que vive por revelação da palavra de Deus. É uma igreja que vive pelas direções do Espírito Santo de Deus. E eu creio que aqui tem um povo que vive por direção do Espírito Santo de Deus. Diga amém por isso. Então, viver por revelação, meu irmão, é você ouvir Deus. É você ouvir Deus em todas as coisas. Viver por revelação, irmão, é o resultado das bênçãos de Deus no nosso meio. Viver por revelação é nos alegrar, porque o doce Espírito se manifesta em nós e se manifesta através de nós pela sua palavra. É isso que nós precisamos ter em mente, isso é viver por revelação. E se a igreja que vive por revelação, irmãos, tem por um objetivo ser o evangelho de Cristo nessa terra, para revelar os mistérios guardados em silêncio. Abra aí sua Bíblia em Romanos 16, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Você que abriu, diga amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. O evangelho de quem, irmãos? De Jesus Cristo. O evangelho, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, irmãos, ser uma igreja que vive por revelação é ter o conhecimento das escrituras, que é natural para cada um de nós. É natural, irmãos. Todos nós sabemos que precisamos conhecer a verdade. Quem é que liberta, irmão? Conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Então, se eu não conheço a verdade, se eu não conheço Jesus, eu não tenho como viver por revelação. Eu não posso dizer que Ele fala comigo se eu não reconheço a sua voz. Imagine aí, seu pai fala com você, aonde ele estiver, você sabe que é a voz dele. Sua mãe fala com você. Nós temos um jeito diferente de chamar os nossos filhos. O meu esposo, ele assovia, e aonde eles estiverem, eles sabem que o pai está chamando, porque eles reconhecem a voz do pai. Então não tem como, irmão, você viver por revelação de Deus se você não conhece a voz de Deus. E você só vai conhecer a voz de Deus conhecendo a palavra de Deus. Diga amém por isso. Então, ser uma igreja é ter esse conhecimento das escrituras, que é natural, irmãos, para cada um de nós. É receber a Logos, que é a palavra escrita, para manifestar a Rema, que é a palavra revelada. Irmãos, quem aqui já teve a experiência de estar lendo a Bíblia despretensialmente, assim, sem pretensão nenhuma? E aí, de repente, irmãos, você começa como se os seus olhos abrissem, como se você começasse a entender tudo que você está lendo. Certa vez aconteceu algo comigo que me marcou. Bem no início da minha caminhada, eu estava na minha casa sentada, sozinha, e eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. Eu sentei na mesa de manhã bem cedo, sentei na mesa e comecei a ler. E lendo, sem entender nada do que eu estava lendo. E aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, fala comigo através da sua palavra. Senhor, fala comigo, eu preciso entender o que o Senhor quer para mim nesse momento. Irmãos, veio como um vento, uma brisa naquele ambiente.
Eu senti que era como se a presença do Espírito Santo estivesse entrando naquele ambiente. Ele sentou na mesa, irmãos, sem brincar, sem aumentar. Eu senti alguém sentando na mesa e falando comigo. Só que eu olhava, eu não via ninguém, mas eu lia e eu entendia tudo que o texto estava falando, e o Senhor falando comigo, que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar, que algo na minha vida precisava acontecer, mas eu precisava deixar algumas coisas. E ali a palavra de Deus foi falando, foi falando, foi falando. Irmãos, ser uma igreja que vive por revelação é compreender aquilo que está claro. A palavra de Deus já é clara o suficiente para cada um de nós. Antes nós tínhamos ela bem distante, mas hoje ela é acessível. Nós temos ela em todos os lugares. Quem aqui acorda de manhã e já recebe um versículo no seu celular? Quem aqui abre o Instagram e já vê de cara uma palavra, alguém falando sobre algo de Deus? A palavra ela está acessível como nunca antes para nós. Mas o tão acessível ela está é o mesmo que nós estamos rejeitando a palavra de Deus. Porque talvez ela está tão acessível que a gente não quer ter o trabalho de parar, de sentar, de meditar, de ouvir Deus através da sua palavra. É muito mais fácil ouvir um profeta. É muito mais fácil ouvir alguém pregando do que você ter as suas próprias revelações. Deixa eu dizer algo para você, direto do Senhor aqui. Você precisa parar de viver da revelação de outra pessoa e começar a viver das suas próprias revelações com Deus. Você precisa começar a buscar a Deus de tal forma que não é só o profeta, o pregador, o pastor que ouve Deus. Você também precisa ouvir Deus. Ouvido, reconhecido a voz do seu pai? Será que ele tem? Eu tenho certeza, irmãos, que cada vez que passa, cada vez que a vinda dele está próxima, mais ele se aproxima de nós, mais ele nos dá acesso a ele. É ou não é verdade? Irmãos, qualquer um tem acesso a Deus. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar essa intimidade com o Pai. Toda vez que você não busca essa orientação de Deus através da palavra, através da oração, na tomada de qualquer decisão, irmãos, há grande chance de você se frustrar. Há grande chance de você se enganar. Então, quando eu não oro a Deus, quando eu não busco a direção de Deus, quando eu não entrego a Ele todas as coisas, a chance de eu me frustrar é muito grande. A chance de eu me enganar é maior ainda, porque eu estou caminhando pelo meu próprio entendimento, esquecendo que eu preciso caminhar de fé em fé por aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Mas como caminha, irmão, se não ouve Deus? Como caminha? Nosso braço.
Por mais que aquilo seja sacrificante para você, você pode. Experiência para você outra. Uma vez eu trabalhava num call center. E eu saía desse call center, eram mais 8 horas da noite. E eu trabalhava na torre e eu ia para o centro para poder vir para o Valentina, para pegar o ônibus. Irmãos, eu estava orando em espírito dentro do ônibus. E eu subi na integração e eu entrei dentro do ônibus. E aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo: desça do ônibus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém assim diferente no ônibus. E ele falando assim: desça do ônibus. Aí eu, meu Jesus, eu vou descer do ônibus nessa rua sozinha, 8 horas da noite, no centro da cidade. Eu falei: vou não, devo estar ficando doida. Irmãos, quando eu falei isso, o ônibus ainda nem tinha saído da integração. Quando ele estava prestes a sair, entrou 3 rapazes dentro do ônibus. Eles entraram dentro do ônibus. O motorista nem assim, o motorista ameaçou abrir a porta, eles já entraram. Irmãos, quando subiu ali a rua da integração, que ele virou ali na Berruan, um esquisito tão grande. Irmãos, eu ouvi bem forte Deus falando assim: desça do ônibus agora. Eu peguei tudo que eu tinha, levantei, puxei o sinal e desci. Ninguém entendeu nada, nem eu. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi um ônibus atrás. Aí eu entrei no ônibus de trás. Quando eu cheguei na integração do bairro do Valentina, o pessoal tudo desesperado, chorando dentro do ônibus, porque aqueles 3 rapazes tinham assaltado o ônibus, tinham atirado dentro do ônibus, e eles estavam justamente aonde eu estava. E aí eu comecei a orar ao Senhor e agradecer ao Senhor. E a pessoa virou e falou assim: pô, como é que você desceu? Porque geralmente a gente sabe quem anda no ônibus em determinados horários. Não é verdade? Quem anda de ônibus sabe que naquele horário ali, principalmente à noite, tem as mesmas pessoas que andam no ônibus. E aí o pessoal ficou: como é que você sabe? Eu falei: eu não sei, eu ouvi uma voz mandando eu descer e eu desci. E entrei no outro ônibus. E eu sei que foi Deus que me livrou naquele momento, porque eu estava atenta a ouvir a voz de Deus. Então, uma pessoa que anda por revelação de Deus, ela entende que a palavra de Deus, seja a palavra falada ou seja a palavra escrita, ela é regra para a nossa vida. Então, irmão, se Deus está falando para você fazer, faça. Mas se Deus está dizendo não faça, não faça. Porque Ele sabe o que tem para você, pensamentos de paz, muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. Então, se Deus está falando para você, separa essa amizade. Se Ele está falando para você: olha, esse emprego, essa porta não é minha. Irmãos, ouça Deus, caminha por revelação da palavra, caminha por fé. Tudo, irmãos, todas as tomadas de decisões nas nossas vidas, hoje, nós oramos ao Senhor e apresentamos a Ele. Seja na empresa, seja na nossa casa, seja com os nossos filhos, tudo nós apresentamos ao Senhor, porque eu sei, irmãos, que a vontade dEle é muito melhor do que a minha. E a vontade de Deus é muito melhor que a sua vontade.
Mas você só vai perceber isso se você viver por revelação da palavra de Deus. Então, nós cremos, irmãos, que Deus ele fala por profecia. Deus ele fala por sonhos. Deus dá a palavra de conhecimento. Quantas e quantas vezes nós estávamos em algum lugar, olhamos para a pessoa e Deus manda entregar algo que a gente nem conhece a pessoa, mas Deus dá lá uma palavra de conhecimento e a gente fala aquilo que Deus está mandando para aquela pessoa. Alguém aqui passou por isso? Passa. De chegar uma pessoa desconhecida e falar aquilo que você precisava ouvir. Já teve situações de eu estar orando em casa e eu chegar na igreja e Deus falar exatamente o que estava falando só eu e ele. Vou contar outra experiência. Esses dias, tem mais ou menos 2 meses. Quem aqui conhece o pastor Eliabe? O pastor Eliabe deu um trabalhinho, irmãos. Foi parar no hospital, ficou internado na UTI. E um dia, nós estávamos lá, eu estava lendo a Bíblia, sentada no sofá, e ele estava conversando, sempre falando de Jesus, para as pessoas daquele hospital. Sempre falando de Jesus. E encontramos uma pessoa que era desviada, e ele começou a falar de Jesus, e aquela pessoa que era desviada virou para o outro enfermeiro que estava no outro leito, e falou assim, ele também é crente. Aí ele fez, aí virou para o enfermeiro e fez, ele é pastor, eles são pastores. Aí o enfermeiro lá estava fazendo o serviço dele, e a gente conversando aqui, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Deus tinha feito na nossa vida. Meu marido conversando com o enfermeiro. O enfermeiro saiu. Quando nós voltamos. Não, desculpe, o enfermeiro saiu e nós ficamos lá naquele lugar, eu e ele conversando. E aí, de repente, irmãos, aquele outro enfermeiro era um homem negro, alto, forte, mais ou menos 1,80 m. Era alto o homem, era alto e forte. Quando ele veio para o nosso lado, nós já sentimos um negócio diferente. Tinha algo diferente ali naquele homem. E aí nós começamos a olhar um para a cara do outro, eu e meu esposo. Eu estava sentada lendo a Bíblia, eu abaixei minha cabeça e fiquei ali. Ninguém está me vendo, né? Estou invisível. Porque eu sabia que era um profeta, irmão. E eu fiquei ali, estou invisível, olhando para a palavra e lendo a palavra. E ele chegou para o meu marido e falou tudo, irmãos. Palavras que nós recebemos quando nós fomos levantados líderes de célula. Deus deu um conhecimento àquele homem a nosso respeito e ele começou a desvendar coisas ali que a gente tinha até esquecido já que Deus um dia entregue a nós. Deus mandou o seu profeta afirmar coisas que nós estávamos orando um dia antes e questionando ao Senhor por que estávamos ali naquele leito. Porque Deus havia permitido estarmos ali naquele momento. E aí Deus falou para a gente, tem um propósito meu para você aqui nesse lugar. Muitos estão falando isso e aquilo outro, mas eu te trouxe aqui porque eu tenho um propósito contigo nesse lugar. E aí nós entendemos naquele momento. Eu calada, continuei lendo minha Bíblia ali, né? Bem quietinha. De repente eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, ele fez, e você, irmã? Aí eu, eita. Porque profeta tem medo de outro profeta. É ou não é? Principalmente quando vem assim muito forte, aí a gente já fica logo, eita, que foi que eu fiz, né? E aí Deus começou a falar comigo, irmãos. Para eu parar de temer, para eu parar de questionar, para eu me submeter aos cuidados de Deus, porque Ele estava no controle de todas as coisas. E aí Deus começou a falar comigo também palavras que eu havia recebido há muito tempo. E eu nem lembrava mais. Então, irmãos, nós somos a igreja que crê sim em palavra de conhecimento. Nós cremos sim em palavra de revelação. Nós cremos sim no poder da profecia, no poder dos sonhos. Se eu for parar para contar aqui para você, eu tenho várias experiências. Uma experiência forte que eu tive tanto com o poder da oração quanto da profecia, do discernimento, foi na situação que nós passamos. Eu falo porque ela não me permite falar, amém? Mas quem aqui conheceu o caso da Júlia dos Anjos? Alguns que estão aqui viveu isso conosco naquele tempo. E aí a menina estava desaparecida, todos os homens juntaram forças para procurar ela, pela banda da praia.
E eu tive um discernimento, eu falei, eu vou juntar os irmãos da intercessão e vou orar. Juntei todo mundo na igreja em jejum e oração, vamos orar para Deus revelar o que está acontecendo. E aí, irmãos, o Senhor se revelou para nós e nos desvendou que nós não podíamos mais orar por ela para que ela voltasse, porque ela já estava com Ele. Ela já estava nos braços dele. Naquele momento nós tivemos o discernimento de que ela não estava mais em vida conosco. E aí nós começamos a orar ao Senhor. Senhor, então nos mostra onde ela está. Nos mostra onde o corpo dela está. Para que a gente pelo menos possa enterrar, para que a família possa se despedir. Nós precisamos ter esse momento. Essa história precisa acabar. E o Senhor veio, irmãos, naquele lugar. E começou a nos dar sonhos e visões de lugares que era como se ela tivesse caída num lugar cheio de tijolos. Como se fosse perto da praia. O Senhor começou a nos mostrar. E aí nós começamos a orar, Senhor, mostra quem foi que fez. Mostra quem foi que fez. Para que a tua justiça venha a ser sobre. Para que essa vida não tenha ido em vão. E aí, irmãos, o Senhor fez. O Senhor mostrou. O Senhor tocou na pessoa e a própria pessoa contou aquilo que tinha acontecido, aonde o corpo estava, contou tudo que tinha acontecido. E aí nós podemos, através do poder da oração, fechar aquele ciclo, dar um fim àquela história tão dolorida para cada um de nós. Ainda passamos pelo processo da liberação do corpo, também ganhamos através do poder da oração, porque não queriam liberar porque estava irreconhecível. E ninguém conseguia ir lá reconhecer ela. E aí nós oramos ao Senhor, Senhor, nos ajuda a liberar esse corpo, Senhor, fala com o legista, Senhor, faz o exame, Senhor, libera, e o Senhor liberou. Irmãos, uma igreja que vive por revelação, ela é conduzida pelo Espírito Santo em todas as coisas. Até nos momentos de dor, até nos momentos de alegria. Quando nós estamos no momento de dor, nós sabemos com quem podemos contar, é o nosso Deus. O nosso amigo consolador, aquele que está cuidando de todas as coisas. No momento de alegria, nós sabemos que podemos contar com Ele, agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Isso é o poder da palavra. Isso é uma igreja que vive por revelação através da palavra de Deus. Tanto a palavra que Ele fala, quanto a palavra que Ele escreveu para cada um de nós. Você está entendendo o que Deus está falando? Então a maneira soberana de discernir tudo é por meio da palavra de Deus. Não tem como discernir nada se você não ouve a voz de Deus. E eu não sei se eu estou repetindo a mesma coisa. Mas, irmãos, é como se você não estivesse ouvindo Deus. Irmãos, estamos nos últimos dias. Quem aqui crê que você é a igreja dos últimos dias? Você é a igreja que vai ver Jesus voltar. Então, irmãos, é momento de aproveitar todas as oportunidades. É momento de parar de perder tempo. Igreja que vive por revelação não perde tempo. Ela sabe que tem um propósito. Ela sabe que veio para cumprir um propósito debaixo dos céus nessa terra. Uma igreja que vive por revelação, ela sabe que Deus pode contar com ela em todas as coisas. Ela sabe que se tem uma pessoa ali precisando de você, é você que tem uma palavra para dar para aquela pessoa. Ela sabe que se uma pessoa estiver precisando de um abraço, você está ali para dar um abraço naquela pessoa. A igreja que vive por revelação, ela entende que ela é a extensão do poder de Deus nessa terra. Assim como a palavra de Deus nos diz. E só é possível, irmãos, discernir os falsos ensinamentos se houver a revelação da palavra. Irmãos, sem a rema, sem a revelação, a palavra, a logos, ela se torna um peso. Ela se torna nada mais do que direções humanas. Quem aqui conhece uma pessoa que de tanto ler a palavra, de tanto ler a Bíblia, ficou doido? Eu conheço pessoas que passaram anos e anos dentro de seminário teológico e hoje não fazem nada, absolutamente perderam a fé. Caminham, irmãos,
irmãos, pelos seus próprios entendimentos, mesmo depois de ter lido a Bíblia, estudado a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque se encheu da letra, esqueceu da revelação da palavra. O que te faz caminhar é ter revelação da palavra de Deus. É isso que te sustenta, é isso que aumenta a tua fé. Não tem como você ler, isso só vai passar de um livro, se você não pedir revelação a Deus. Então, irmãos, repita assim comigo: Senhor, me dá revelação da tua palavra. Mais uma vez: Senhor, me dá revelação da sua palavra. Irmãos, quando você abrir a sua Bíblia, a primeira coisa que você tem que pedir é: Senhor, fala comigo, me dá a revelação da tua palavra. Você precisa, irmãos, nós como igreja precisamos ser uma igreja que anda com a palavra de Deus na nossa boca, a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus aumentando a nossa fé todos os dias. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Então, irmãos, eu quero ser profeta aqui na sua vida e declarar sobre você um entendimento da palavra de Deus, uma revelação da palavra de Deus, para que entre no seu coração uma convicção tão forte que você nunca mais olhe para trás, que você decida nunca mais viver pelo seu próprio entendimento. Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Irmãos, aquilo que é desconhecido pertence ao Senhor, mas Ele é quem nos dá a revelação da sua palavra. A nós e aos nossos filhos, a nós e à nossa geração. Eu tenho vivido, irmãos, uma experiência incrível, com meu filho mais novo, o Jonathan. Jonathan é um menino assim, diferenciado. Deus colocou um negocinho ali que só ele tem. E eu todo dia pela manhã eu gosto de ler a Bíblia e eu faço minhas anotações no meu caderno. E eu dei uma Bíblia de presente para ele. E ele começou a ler. E eu comecei a ajudá-lo, né? Meio que obrigando, né? Que ele ainda não se manda. Obrigando ele a ler um capítulo por dia. E aí um dia, irmãos, eu estava lá na mesa, nessa mesma mesa, sentada, lendo, fazendo meu devocional, escrevendo algumas coisas que Deus estava falando comigo, através da sua palavra. Irmãos, quando eu olho para o lado, o menino está escrevendo também. Quando eu olhei assim, eu fiz: filho, tu está fazendo o que aí? Ele: estou escrevendo a palavra. Aí eu fiz: ele mãe, se ela não escreve? Eu estou escrevendo a palavra. Eu fiz: muito bem, pois escreva aí, o que é que Deus está falando contigo? Aí ele foi e falou assim: eu vou escrever, Deus falou para eu escrever uma carta para ele, eu vou escrever. Aí ele escreveu: Deus, eu te amo. Oh, irmãos, um menino de 7 anos, saber que ele ama a Deus. A palavra de Deus, ela é para você e ela é para os seus filhos, ela é para a sua geração. Você que vive por palavra, irmão, você que vive por revelação, ela nunca vai se reter só a você, ela vai escorrer para quem está do seu lado, para quem está à sua frente, para quem vem após você. É olhar para você e ver: ali vai um homem que ama a palavra de Deus, uma mulher que ama a palavra de Deus, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou seguir. Muitas das vezes, ele chegou ali para mim, agora eu me lembrei aqui, agora ele fez: mãe, tu tá pronta para a palavra? E ele é profeta, viu, irmão? Ele ainda é profeta. Ele fez: mãe, tu tá pronta para dar a palavra, para a ministração? Ele fala: para a ministração, mãe, a senhora está pronta? Eu falei: não, meu filho, estou não. Aí ele fez: vai dar certo, mãe, vai dar certo. E eu estava ali orando, irmãos, falei: Senhor, eu estou me sentindo, sei lá, insegura. E ele veio do meu lado e falou assim: mãe,
Tá pronta? Não, meu filho, mãe, vai dar certo. Irmãos, eu estava orando. Deus fala. Deus fala. Deus dá a revelação através da sua palavra. Deus usa os seus homens, ainda usa homens e mulheres para falar. Ainda usa criança para falar conosco. Um dia, irmãos, eu estava na minha casa e ele acordou desesperado. Olhou para mim com os olhos desse tamanho e fez: mãe, eu tive um sonho. Eu fiz: e foi? Que sonho foi esse? Ele: eu sonhei com Jesus. Eu fiz: tu sonhou com Jesus? Ele: foi, mamãe, eu sonhei com Jesus. Aí eu fiz: e como foi esse sonho? Pensando que era alguma coisa da cabeça dele, né? Porque às vezes o profeta vem e a gente fica duvidando daquilo que ele quer falar. E aí eu falei: o que, meu filho? Aí ele fez: mãe, a voz dele era tão forte que eu fiquei com medo. Eu não conseguia olhar para ele, mas eu sabia que era ele. Aí eu fiz: e foi, ele foi. Aí eu fiz: e ele falou o que para tu? Ele fez: mãe, ele disse que eu sou um profeta. Aí eu fiz: e foi, Jonathan? Foi, mãe, ele disse que eu sou um profeta. Eu fiz: meu filho, o que é um profeta? Ele disse para tu que era um profeta? E ele disse: mãe, ele disse que era um profeta. Eu fiz: e ele falou o que para tu? Ele: mãe, profeta é aquele que traz o recado de Deus. E eu sou um profeta. Eu falei: não, foi Deus mesmo que falou com esse menino não ia tirar um negócio desse da cabeça, não. Foi Deus que falou com ele. Então, irmãos, nós somos a igreja que crê na revelação da palavra de Deus, tanto a escrita quanto a revelada. Que nós cremos que Deus dá conhecimento, palavras de conhecimento a nosso respeito. Mas além de tudo isso, nós precisamos entender que a igreja da revelação, ela anda sim de acordo com a palavra de Deus. Ela não entende, irmãos, e você não é obrigado a entender tudo, mas entenda e viva aquilo que Deus está falando com você, já é o suficiente para mudar a tua vida. Quando ele disse haja luz, ele só falou haja luz e houve luz. Então, às vezes, é uma única palavra que você entendeu, é o suficiente para você caminhar hoje. Amanhã, irmão, tu vai atrás de outra revelação, porque a revelação de hoje não pode ser a revelação de amanhã. E aí a cada dia você vai crescendo, de fé em fé, de glória em glória, sendo ministrado pelo Espírito Santo, sendo renovado por Deus, tendo a sua fé motivada todos os dias. Porque crente bom é crente que vive por fé e pela palavra de Deus. Quem aqui é crente bom, irmão? Eu sou crente bom, porque eu vivo pela fé e vivo pela palavra de Deus. Então peça a Deus, irmão, revelação da sua palavra. Comece a ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo. E esse é o nosso terceiro ponto de hoje. Ser uma igreja da revelação, irmãos, ela anda em espírito. Quem aqui já fez CCC sabe, o módulo mais incrível de todos, que é andar no espírito. É você ter a sua fé ativada para ver o sobrenatural. É você entender que as tuas limitações, elas não limitam Deus. Ele é ilimitado, irmão. Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Ele tem o poder em suas mãos. Ele pode todas as coisas. E nós precisamos crer. Nós precisamos ser essa igreja que anda no Espírito, que anda conectado com Deus, que é ser guiado através da verdade e do discernimento de todas as coisas através do Espírito. É uma situação adversa, é você entender o que Deus quer me ensinar com isso e não ficar: por que Deus fez isso comigo? E muda a tua oração, irmão. Começa a perguntar a Deus: Senhor, o que tu quer me ensinar? Diante de toda essa circunstância que eu vivi através da saúde do meu esposo, eu perguntava todos os dias: Senhor, o que tu quer me ensinar? Porque o Senhor me ensinando, falando comigo, eu já saio aprovada dessa luta. Eu não fico rodando, não. Eu já vou lá e faço o que é preciso fazer. Mas a gente quer, sabe, que Deus fale conosco, mas a gente não quer perguntar a Deus. A gente não quer ter revelação daquilo que está no coração de Deus. Porque às vezes a gente fica com medo. É com medo de ser pesado demais. É com medo de ser responsabilidade demais ouvir Deus. Não, irmão, você precisa ouvir Deus em todas as
as coisas. Você precisa ter revelação da voz de Deus em todas as coisas. Abra aí sua Bíblia em João 3:8. Ó, irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nesse texto. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Ô, irmãos, se você é nascido do Espírito, não importa o vento de onde vem, você só segue. É olhar para a bandeira do Brasil que tem lá no Atacadão, você não vê o vento que balança ela, mas você sabe que algo está balançando ela. É você andar, às vezes você não consegue ver, mas você sabe que Deus está ali com você. É na situação mais adversa, mais difícil, aquilo que você não tem, que você acha que não tem solução, Deus vem te dar a solução. O que você precisa, irmão, é andar por revelação, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que está me entendendo, irmão? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, irmãos, muitos tentarão enganar o povo de Deus. Mas aqueles que andam conectados em espírito com o Pai, eles não serão enganados, eles permanecerão até o fim. Quantos aqui permanecerão até o fim? Meu irmão, algo que queima no meu coração, irmãos. Algo que é a minha oração desde quando eu me reconciliei com o Senhor. Pela última vez, porque foi daquela vez para nunca mais olhar para trás. Eu virei para ele e falei assim: Senhor, que eu perca tudo, menos a tua presença. Senhor, que eu pare de ouvir todas as vozes, mas nunca deixe que eu pare de ouvir a tua voz. Sabe por quê, irmãos? Porque é a voz de Deus que nos guia. É a voz de Deus que nos direciona. É a voz de Deus que nos dá discernimento de todas as coisas. O vento, ele sopra para todo lugar. O vento sopra. Irmãos, o vento está soprando aí agora. Talvez você não está sentindo nada. Talvez você está com sono. Mas Deus está falando com você. Pare para ouvir a voz de Deus. E eu não estou falando aqui agora nesse momento não. Mas é ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Peça a Deus discernimento, irmão. Peça a Deus de revelação. À medida que o Espírito Santo ele começa a soprar, nós somos levados à vontade de Deus. E isso, irmão, só vai se aplicar a uma igreja que se despoja, que se desfaz de todo conhecimento humano e começa a ter conhecimento da vontade do todo soberano, irmão. Nesses últimos dias, estamos vivendo um grande esfriamento entre a igreja, aonde nós estamos nos movimentando, nos esforçando para às vezes ajudar você a sentir algo de Deus, quando na verdade você deveria manifestar o poder de Deus individualmente, no seu lugar, adorando a Deus. Mas aí a gente tem que ficar aqui para... Irmãos, eu passei por uma experiência. Eu fui a um lugar. Eu não vou dizer o dia não, porque senão você vai saber. Principalmente quem me segue na rede social vai saber. Eu não vou dizer. Vou guardar. Mas eu fui a um lugar, um ajuntamento de um povo de Deus. E aí estavam lá o ministrante e tal, e a igreja lotada, irmãos. Lotada. Mas tão fria. O ar-condicionado estava mais quente do que a igreja. Fria, sem presença de Deus. E o ministro começou a orar, começou a clamar naquele lugar, começou a chamar a presença do Espírito Santo. Senhor, e falando: Senhor, tira a frieza do meio do povo, Senhor, nos conduz, nos dê palavras de oração. E o povo lá, de braços cruzados, sentado.
Eu falei, meu Deus, tem misericórdia desse lugar. Jesus tem misericórdia desse povo. O povo que se chama pelo nome de Deus, mas pouco se relaciona com Deus. Pouco tem entendimento e revelação da palavra de Deus, daquilo que está sendo ministrado, daquilo que está sendo pregado naquele lugar. E o meu coração, irmão, se entristeceu profundamente. E eu comecei a entender que a igreja dos últimos dias tem se esfriado, tem deixado de viver por revelação, tem começado a viver pelo seu próprio entendimento, pela sua própria força. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se aquilo que você estuda hoje, se aquilo que você trabalha hoje não é para a glória de Deus, você está perdendo tempo. Você está juntando tesouro onde a traça e a ferrugem vai comer. Agora, se aquilo que você faz hoje, se aquilo que você estuda hoje, se aquilo que você trabalha hoje é para a glória de Deus, é aquele lugar que Deus te usa para conduzir outras pessoas à vontade de Deus, irmão, você está no lugar certo. Não importa se você é um pedreiro ou se você é um grande empresário, se for para a glória de Deus, é lá que o Senhor vai te usar. Mas você precisa ter revelação de quem você é em Deus e em que Deus quer te usar nesse tempo. Mas a gente fica buscando coisas nessa terra, juntando tesouro nessa terra e esquecendo que nós não somos dessa terra. Uma igreja que vive por revelação, ela entende que ela não faz parte dessa terra. Ela é da eternidade com Cristo, irmão. E nós nos juntando tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem vai corroer, esquecendo de juntar tesouros espirituais, celestiais, aonde nós vamos viver durante toda a nossa eternidade, quando Jesus voltar para nos buscar. Então, à medida, irmãos, que o Espírito Santo sopra, você é levado, você sai da sua própria vontade e é conduzido à vontade de Deus. Oh, irmãos, que você seja uma igreja que não vive por seu próprio conhecimento, mas que vive pelo conhecimento, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tem essa igreja aqui, irmão? Irmão, você está entendendo o que está sendo falado aqui? Comece a manifestar, irmão, o Espírito Santo de Deus sobre esse lugar. Comece a abrir a sua boca e fala, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja que se movimenta no sobrenatural. Eu quero ser essa igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vive por revelação, ela busca viver sobre essa orientação do Espírito, com uma profunda compreensão da palavra de Deus. Irmãos, sempre buscando a presença de Deus, obedecendo a palavra, orando sem cessar, vivendo em humildade e arrependimento, em unidade e amor. Essas características precisam estar dentro de você, fixada no seu coração, convicta na sua mente de quem você é. Irmãos, se você busca a presença de Deus todos os dias, se você obedece a palavra de Deus, se você ora sem cessar, se você vive em humildade, se arrependendo todos os dias de todos os pecados, até daqueles que você não cometeu, se você vive em unidade com a sua igreja, com a sua célula, em unidade com a sua família, em unidade no seu trabalho, porque às vezes a gente acha que a unidade é só dentro da igreja, e não, a unidade é em todo lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos manifestar as características de Cristo. As pessoas olhar para você e ver que ali tem algo diferente. É o que é diferente, irmão, em você? É a presença do Todo-Poderoso. Uma igreja que vive por revelação, ela manifesta o Espírito Santo de Deus. O mundo olha para você e entende que algo diferente em você, tem uma solução em você. É essa solução que eu quero, então eu vou seguir. Aí você apresenta Jesus para ela. E aí ela começa a caminhar. E aí ela começa a ter a sua própria revelação. Ela começa a trazer outras pessoas. E é isso que o Senhor quer para nós. Essas características, elas precisam estar em nós. Sem revelação dessas coisas, irmãos, nós andamos no escuro.
andamos no escuro em relação à vontade de Deus. Imagine só, irmãos. Quem aqui é do tempo de máquina de fotografia? Aquela do filmezinho que tinha 12, 24 e 36. Quando você tirava a foto, quem estava vendo a imagem? Nós, não é verdade? A gente está lá tirando a foto, a imagem era só para nós. Aí a gente revelava aquilo. Quando a gente revelava, o que a gente fazia? Gente, ninguém aqui é do tempo. Quando você revelava uma foto, você fazia o quê? Mostrava para os outros. É isso, irmãos, é esse o gancho, essa é a chave, é a revelação da palavra de Deus, que Deus entrega para mim, e aí eu revelo para os outros. É isso que você tem que ter no seu coração. É isso que você precisa caminhar. Então, sem revelação dessas coisas, irmãos, nós andamos no escuro. Imagine só aquela foto que tu tirou com tanto carinho e a foto queimou. Quem lembra disso? E a foto queimou, saiu preto. Não teve revelação, não teve a imagem. Você não consegue mostrar. Isso é você quando anda sem revelação da palavra de Deus, sem revelação do Espírito Santo, sem andar de acordo com a palavra, com o Espírito Santo e com o mover de Deus. Você não passa de um filme preto, fechado, sem essência, sem história. E é isso que o Senhor está querendo mudar nas nossas igrejas nesse tempo. É nos fazer ter convicção de quem nós estamos firmados. É os 7 pilares firmados no nosso coração. E foram 7 ministrações poderosas que alterou coisas na sua vida, alterou coisas na minha vida como nunca antes, irmão. Porque eu creio que nós estamos no tempo favorável de Deus. E o Senhor está querendo imprimir em nós uma geração convicta de quem Deus é. Não que vive por movimento, não. Não que vive por reteté, não. Mas que vive pela palavra, firmado. E a manifestação do Espírito Santo vem através da palavra revelada de Deus. Digam glória a Deus aí bem forte, meu irmão. E aí você vai começar agora a manifestar a revelação de todas essas coisas que você tem recebido, abrindo a sua boca e adorando ao Senhor. Eu quero te conduzir nesse momento a fechar os seus olhos e levante aí um momento de adoração a Deus. Você está tendo revelação agora do Espírito Santo de Deus se manifestando no meio do seu povo, trazendo revelação da palavra, trazendo discernimento, trazendo entendimento. Você está começando a se lembrar de coisas que Deus falou somente com você agora. Coisas que Deus revelou somente para você e talvez você esqueceu ou perdeu pelo caminho. Que o Senhor traga de volta todas as promessas reveladas através dEle para a sua vida. Comece a se lembrar e aí comece a agradecer a Deus. Sabe por quê? Tu está tendo a oportunidade hoje de voltar ao lugar que você não deveria ter saído. O caminho da revelação de Deus, o caminho da palavra de Deus, o caminho do discernimento. Amém? Agora olha aqui para mim que eu quero falar algo com você. O Ministério de Louvor já pode vir, viu? Pastor, aqui até que horas? Até que horas? 8h30, né? Então a gente pode fazer uma vigília, é? Se quiser, né? Se Deus quiser, irmão. Se Deus revelar. Mas, irmãos, eu quero falar algo com você aqui. Porque às vezes você está aí e não está entendendo nada do que eu estou falando aqui. Às vezes você está aí só ouvindo as palavras. E eu vou te explicar por que você não está entendendo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te falar. Porque para você receber essa revelação de Deus, você precisa tomar 2 passos importantes. O primeiro passo, irmão, é nascer de novo.
Porque se você não nasceu de novo, a luz de Deus, ela não é introduzida em você. Se você não nasceu de novo, você não pode ser considerado um filho de Deus. Porque você só é filho de Deus se Ele representar algo para você. Então, se você olha para si, vamos fazer um check-up agora do nosso coração, da nossa mente. Quanto você tem priorizado Deus nesse tempo? Quanto você tem entregado os seus dias, as suas horas? Quanto você tem entregado para Deus nesse tempo? Irmãos, se Ele não é a tua prioridade, você não é nascido de novo. Você pode ter 55 anos de igreja. Se Deus não for a tua prioridade, você não é considerado nascido de novo. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre ter revelação da palavra, da vontade de Deus, é ser uma pessoa nascida de novo. Ei, você só nasce, você só é igreja se você nascer de novo. Você só tem revelação do céu se você nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, o seu espírito, ele é conectado com o Espírito de Deus. E aí você começa a discernir aquilo que é espiritual. Porque só discerne o espiritual quem é espiritual. Quem é carnal só vai discernir o que é natural. Então, irmão, se você não tem isso, provavelmente você não nasceu de novo. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer aqui. Fique de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. O primeiro convite que eu quero fazer nessa noite é para você que não tem convicção. Que você não tem convicção no seu coração de quem Deus é. Você que não tem convicção daquilo que Deus tem a seu respeito. Você não tem convicção de que é filho de Deus. Você não consegue ouvir Deus, falar com Deus como se Ele fosse seu pai. Sabe o que Deus está querendo fazer aqui, irmão? Mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho. Muitos vão precisar fazer o caminho de volta para a vontade de Deus, pois está vivendo